Bom dia, família, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui compartilhando essa semana então sobre essa experiência, a partir desse fracasso de Israel diante da cidade de Ai, depois daquela vitória maravilhosa em Jericó. Então é tempo de recalcular a rota, é tempo aqui de disciplina de Deus, é tempo de nós entendermos que fomos colocados num processo de santificação, ok? Eu quero ler com você Josué 7, do 13 ao 15, que diz assim: Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Olha só, então eu e você precisamos de entender que eu e você fomos inseridos num processo. E esse processo é um processo de transformação, podemos dizer que é um processo de purificação, um processo de santificação. A obra da cruz, ela nos coloca numa posição, a posição de santos. Ok? Eu e você somos santos. Mas claro que nós não somos santos por causa do quê? Do nosso comportamento. Não, mas por causa de Cristo. Então, em um aspecto, nós já estamos na posição de santos. Mas em outra via da mesma obra da cruz, em outro aspecto, eu e você fomos inseridos também no processo de santificação, ou seja, ainda iremos nos tornar santos, ok? É como um menino, é como uma criança, ele pode ter 2 anos de idade. Se nós olharmos para ele, a gente já vai dizer que ele é um homem, sim, porque ele é um menino. Ele é macho, né? Mas para outra via, nós podemos dizer que ele ainda precisa se tornar um homem. Da mesma maneira, nós já somos santos por causa de Cristo, essa é a nossa posição, mas na outra via, eu e você ainda iremos nos tornar santos, ou seja, eu e você fomos inseridos no processo de santificação, no processo de purificação, e nesse processo, que está ligado com a disciplina de Deus, está ligado com recalculando a rota, nesse processo há alguns equívocos, eu quero falar sobre alguns aqui, talvez os mais comuns, rapidamente. Então existem muitas pessoas que eles acreditam que a bênção de Deus, ela está condicionada ao seu nível de santificação, o seu nível de santidade, por exemplo. E na verdade isso é um engano. Então, por exemplo, ela acha que aquele que é mais santo, no sentido de comportamento, esse é mais abençoado. Aquele que tem, aquele que é mais maduro nessa perspectiva de processo de santificação, esse sim vai ter mais bênção de Deus. Só que isso é um engano, gente. Por quê? Porque a bênção de Deus não está relacionado conosco. Não. E essas pessoas então acreditam que a bênção de Deus, quando algo não acontece na vida dela, logo ela vai olhar para ela: é porque eu não fiz isso, é porque eu ainda sou imaturo, é porque eu ainda não sou santo o suficiente para poder receber a bênção de Deus. Não, a bênção de Deus não está ligada conosco, e sim com Cristo. Amém? Outro aspecto, outros então creem que o processo de santificação também é segundo as suas obras, ou seja, é baseado no seu esforço. E esses então, eles entram num embate contra o pecado. Eu vou lutar contra o pecado, Você se tornará santo se você se esforçar muito. Então, se você se esforçar muito, você será santo. Se não tiver esforço, não tem santidade. Esse é outro engano. Não é você que torna você mesmo santo. Da mesma maneira que foi a posição, ok? Nós somos feitos santos por causa de Cristo. O processo de santificação também não é feito por nós. É feito pelo próprio Deus, irmãos. Então não é pelo esforço, não é sobre lutar contra o pecado. Ah, pastor, então quer dizer que o pecado não tem importância? Ele tem importância muito, eu vou falar para você. Tem muita importância. Sim, pecado sempre vai gerar morte, guarde isso, sempre vai gerar morte, nunca vai gerar vida.
sempre morte. Mas não é você lutando contra o pecado, é você entrando na vitória que já foi nos dada em Cristo Jesus. Então não é uma questão de fazer, é uma questão de crer agora. E há outro extremo então aqui também nisso, aonde, né, aquelas pessoas que dizem-se então, tem revelação da graça de Deus, elas vão lá para aquele extremo do quê? Que elas não dão atenção nenhuma para a conduta. Nenhuma. Então, eu só aceito por causa de Cristo. Ok, e ela está certa até aqui. Só que ela vai para um outro extremo. Então ela não está preocupada com nada com a sua conduta. E ela então usa da liberdade que recebeu de Cristo para dar ocasião para a carne e viver no pecado. Dizendo o quê? Ninguém pode me julgar, só Deus que me julga. Ninguém pode me avaliar, ninguém pode me corrigir, ninguém pode me disciplinar. Por quê? Porque é só Deus que pode fazer isso. Então eles trocam a liberdade por libertinagem. Eles dão ocasião à carne. Paulo nos diz isso em Gálatas. Entende? Vai lá para o outro extremo. Então, é o seguinte, eu já sou justificado por Deus, sou justificado por Cristo, então posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, ninguém pode falar nada. Então ele vive daí no pecado. Ele vive no pecado de qualquer jeito. E qualquer pessoa, né, que usa agora então a palavra de Deus para o orientar, ele chama esse de condenação, ele chama esse de acusador. Ele chama esse de acusação. Olha, a igreja deveria abraçar, mas está acusando, está condenando, está expondo, porque Jesus não fez isso. E aí usa a igreja, não a palavra de Deus, né? Diz que o problema é a igreja, mas não, nós usamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base, é ela que nos orienta. Mas como então que eu e você precisamos de, entendeu? Existe não é nenhum meio termo, mas existe uma posição correta no processo de santificação. Eu e você precisamos primeiro saber que estamos no processo de santificação, ponto. E isso não está ligado com a nossa salvação eterna, nós já somos salvos por causa de Cristo. E isso também não se dá por conta do nosso esforço. Mas precisamos de considerar o que, gente? Que a nossa conduta, ela não é base de nada. Mas a nossa conduta, ela é expressão. Eu tenho para mim que a nossa conduta reflete a nossa fé. Então você é segundo você crê. Então se uma pessoa ela vive no pecado, é porque ela não teve revelação da graça de Deus. Se uma pessoa vive agora, né, no outro extremo, entende? Na base da lei, é porque ela também não teve a revelação da graça de Deus. Então a nossa conduta expressa a nossa fé e não ao contrário. Entende? Quando você crê em Cristo, algo acontece dentro de você. E aí você vai sendo transformado e você agora vai, entende? Vai frutificando, vai gerar frutos de fé. Vai acontecer um processo de santificação, vai acontecer à medida que você vai se alimentando da graça de Deus. Então não é você que se esforça, é você alimenta de Cristo e vai gerando frutos, ok? É dessa maneira que acontece. E é muito importante, gente, também nós expressarmos a nossa fé. É muito importante, isso é seríssimo demais. Não estou falando isso para jogar peso sobre você, mas não, Jesus Cristo diz que eu e você somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. O apóstolo Paulo diz que nós somos luzeiros desse mundo de trevas. Ok? Então, as pessoas vão olhar para você precisa de saber disso. Como você é cristão, elas vão olhar para você. Obviamente, o nosso modelo é Cristo, é dessa maneira que nós somos transformados. Você lê lá 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que nós somos transformados quando nós contemplamos a Cristo de glória em glória, ou seja, é um processo. Mas eu e você devemos atentar a isso, porque a nossa conduta ela é uma oportunidade de glorificarmos a Deus. A nossa conduta não é para sermos justificados diante de Deus e nem justificados diante das pessoas, no sentido de que eu vou fazer assim para que a pessoa... Não, gente. É uma questão de você agora permitir que a natureza de Deus que está em você, ela agora flua através de você. Ela gere resultados através de você. Como nós vemos ali, né, no versículo 15 que nós lemos, diz o quê? Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor. Então, trazendo isso para cá, trazendo isso para esse processo, né, de santificação, eu e você precisamos entender que tudo o que for achado em nós, que já foi condenado, aonde? Na cruz do Calvário, gente.
O pecado já foi condenado. Colossenses 2 vai dizer isso, que ele pegou todo o escrito de dívida e cravou na cruz. Então já foi condenado, já está pago, já está tudo certo, foi resolvido. Então tudo isso de pecado que for achado dentro de nós, o que precisa fazer? Precisa ser queimado. Isso aponta o quê? Para o processo de purificação. Então aos poucos Deus, ele vai queimando tudo aquilo que ainda está na nossa vida, que já foi resolvido lá na cruz do Calvário. Tem coisas que acontecem instantaneamente em você, mas tem coisas que são processuais. Então o Espírito de Deus, olharão, o fogo do Espírito de Deus, ele queima tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é do homem natural, tudo aquilo que é carnal, ok? E isso, tudo aquilo que não procede do Espírito é queimado, é no processo de purificação, é no processo de santificação, e a partir disso nós vamos nos tornando, ou melhor, vamos sendo transformados de naturais para espirituais. Nós vamos nos tornando cada vez mais puros, cada vez mais semelhantes ao próprio Cristo. Só que isso não é você que faz, é Cristo que faz em você, é o Espírito que faz em você, é Ele que vai tornando você santo. E você precisamos de crer, nós precisamos de olhar para Cristo, nós precisamos alimentar da graça de Deus, que nós vamos sendo transformados. Amém? Deus abençoe a sua vida.